Fiel torcida, Corinthians está eliminado. Acabou o jogo agora. Corinthians e Huracan. Corinthians perdeu de 1-0. Por alguns momentos ainda estava se classificando com o empate, até mesmo com a derrota, porque o Racing acabou fazendo um gol no América de Cali, que estava deixando o Corinthians classificado por algum momento, mas a verdade é que a gente não mereceu. Não mereceu não só hoje, mas a competição inteira foi medíocre. A gente tem uma vitória em casa, para vocês verem a magnitude que foi essa competição. Tenho muita coisa para falar, muita coisa para desabafar também. O Corinthians não vive um grande momento, não só dentro de campo, né? As coisas que vêm acontecendo também fora dele, que também acaba deixando a gente um pouquinho indignado com o que está acontecendo com o nosso time, o que estão fazendo com o nosso time. E é uma agonia muito grande. Eu, como corintiano, ver uma situação dessa acontecer com o meu clube, sabe? A grandeza que a gente tem, a força que a gente tem, a imagem que a gente tem sendo destruída aos poucos, sabe? Mas tô aqui para falar do jogo, né? É uma partida vergonhosa, onde achei até que o Corinthians começou bem, começou muito bem a partida. Muitos momentos, não sei, não tenho números agora para falar, mas olhando assim, acredito que o Corinthians teve a maior parte da posse de bola no primeiro tempo, talvez do jogo, né? Fez um primeiro tempo muito bom, achei. Não chegou a chutar no gol, mas o volume de jogo foi muito grande. E o que me deu a sensação de que a gente jogou muito bem no primeiro tempo. Agora o segundo tempo é aquela coisa, né? Novamente um gol tomado logo no início do jogo, literalmente quando começa o segundo tempo a gente vai e toma um gol. Coisa que não pode acontecer, cara, ainda mais num jogo como o de hoje, valendo classificação. A gente volta para o segundo tempo precisando da vitória, precisando fazer um gol, a gente toma um gol da maneira que foi, é algo que não pode acontecer. Eu particularmente confesso que abriria mão, sim, da Sul-Americana. Eu abriria mão. Acredito que colocando na balança, levando em consideração as outras competições que a gente tem, que é a Copa do Brasil e o Brasileirão, eu abriria mão da Sul-Americana. Eu não me importaria em não ganhar a Sul-Americana ou não disputar a Sul-Americana. Só que levando em consideração a eliminação nossa logo no começo, na Libertadores, na pré-Libertadores, a gente ser eliminado da forma como foi, eu acho que era obrigação do Corinthians, era obrigação, pelo menos passar da primeira fase. Ou pelo menos brigar por esse título, dar importância para essa competição, para esse título não, para essa competição. Brigar, né? Brigar pelo título, buscar, almejar esse título. Coisa que não foi, coisa que não aconteceu. Desde o primeiro jogo a gente sofrendo, perdemos por Huracan em casa, depois teve os 2 empates com a América de Cali. O único time que a gente venceu foi o Racing, que foi o tadinho do grupo, não somou nenhum ponto. O único gol que os caras fez no fora de casa foi agora, na partida de hoje, que já estavam eliminados. Então foi o tadinho do grupo, talvez mais do que a obrigação de brigar por essa competição, era ganhar do Racing, ganhar os 2 jogos em casa, independentemente se era fora ou em casa, porque também se a gente empata, se a gente tem um tropeço no jogo fora de casa, a gente estaria eliminado mais precocemente ainda. Então era obrigação a gente ter vencido esse jogo. E como eu disse, acho que era obrigação a gente pelo menos passar da primeira fase. Olhando o grupo,
Claro que a equipe do Huracão me surpreendeu muito. É uma equipe muito boa, que fiquei sabendo hoje, durante a transmissão, que está brigando pelo título do Campeonato Argentino. Mas levando em consideração de camisa, de grandeza, era um grupo muito fraco, cara. Era um grupo muito fraco que quando saiu o sorteio, eu, eu fiquei feliz, assim, né? Feliz por conta de ter essa impressão de que era um grupo fácil, de que a gente não ia ter trabalho, né, na primeira fase, mas fomos eliminados na primeira fase. A gente não teve oportunidade nem de jogar a repescagem, de brigar ali com os times que serão eliminados, né, da primeira fase da Libertadores. Então, assim, é vergonhoso, cara. É vergonhoso ver a situação do clube e ver que a gente foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana, depois de ser eliminado na pré-Libertadores. Então, por isso, eu acho que era obrigação do time dar um valor maior por essa competição, sabe? Por estar, por tudo que aconteceu ano passado também. Cara, a gente brigou pelo rebaixamento, ficou na briga pelo rebaixamento ali até a 29ª rodada do Brasileirão, e a gente ter essa remontada, ser classificado para a Libertadores, depois a gente foi eliminado. Então a gente deveria dar essa devida importância para a competição. E uma coisa que me deixa um pouco agoniado é não ver evolução no time, sabe? Entra ano, sai ano, e parece que quando parece que as coisas estão começando a dar certo, aí vem e mostra que a gente não sai do lugar, cara. Não sei se é a impressão de vocês, mas eu tenho a impressão de que nos últimos anos a gente parece que é o mesmo time. Troca jogador, troca de técnico, mas a gente parece que não sai do lugar, cara. Parece que não sai do lugar. A gente virou. Parece que a gente virou isso, tipo um time de meio de tabela que vira e mexe, às vezes briga por alguma coisinha, e depois do fim do ano, do Campeonato Brasileiro do ano passado e do começo desse ano, a gente ser campeão depois de muito tempo, ser campeão paulista em cima do nosso maior rival, é uma coisa que dá uma empolgada na gente, vem e a gente é eliminado da Libertadores, na pré-Libertadores, aí é eliminado da Sul-Americana na primeira fase, na fase de grupos da Sul-Americana, e perde jogo em casa, e tem más atuações, e toma goleada. Então, assim, é desanimador, cara. É algo que desanima mesmo, é algo que preocupa. Mas vamos falar do jogo, né? Tô aqui novamente para fazer a nossa tier list, avaliando a atuação dos jogadores. Acredito que vai ter poucos aqui que se salvam. Como eu disse, acredito que a gente fez um primeiro tempo muito bom, e acho que a gente, se pudesse, deveria fazer uma tier list pro primeiro tempo e outra tier list pro segundo tempo, porque parece que o primeiro tempo foi um jogo e o segundo tempo foi outro jogo totalmente diferente. Porque se for colocar na balança o primeiro tempo e o segundo, eu vou acabar colocando todo mundo no regular. Mas estamos aqui, vamos pro vídeo. Como sempre, coloca aqui o craque do jogo, jogou bem, estava em campo, muito mal, e o bagre do jogo. Bagre do jogo e craque do jogo, eu procuro colocar apenas um jogador, aquele que eu achei o melhor e aquele que eu achei que foi o pior em campo. Começando aqui com o Hugo Souza, eu já coloco o Hugo Souza no craque do jogo. Analisando todos os jogadores, colocando esse equilíbrio, apesar de eu achar que o Hugo talvez tenha falhado no gol, talvez tenha sido uma defesa sim defensável, mas para mim foi o melhor em campo. Colocando em comparação com os outros jogadores, não vejo ninguém que fez uma partida melhor que a do Hugo. Fez uma grande defesa no primeiro tempo, algumas outras defesas no segundo. Como eu disse, acho que falhou no gol,
mas comparando com os outros jogadores, acredito que foi o melhor em campo. Félix Torres jogou bem, novamente jogando como lateral direito. Teve alguns erros de passe, sempre ressalto a falha que ele tem, a dificuldade que ele tem quando tem a necessidade de atacar, mas é aquilo, né? O cara tá quebrando um galho. Não é lateral, então vai ter mesmo essa dificuldade em atacar, mas fazendo o feijão com arroz ali, joga muito melhor do que como zagueiro, né? Que é a sua posição de origem. Mas hoje, novamente, fez uma partida boa. André Ramalho, cara, desastrosa a partida de André Ramalho. Já coloca o Kaká aqui também. Desastrosa a partida da nossa zaga. É muito erro besta, cara. É muito erro besta que é o que a gente vem falando. Não dá pra ter a confiança na nossa zaga, cara. Não dá pra gente confiar. Independentemente de quem jogue, pra mim o melhorzinho tá machucado, que é o Gustavo Henrique, que dá uma melhora. E o Choca, que fez uma partida muito boa contra o Atlético Mineiro, vale ressaltar aqui que vinha jogando muito bem até cometer a falha no jogo contra o Barcelona, merece uma chance, cara. Dentre as opções que a gente tem na zaga, para mim, João Pedro Choca acaba sendo muito melhor que as outras opções que a gente tem. Porque não dá, cara, não dá. Não dá para jogar Félix Torres, não dá para jogar André Ramalho, não dá para jogar Kaká. A gente precisa de um zagueiro. A prioridade tem que ser zagueiro, cara, pro momento. Porque essas opções que a gente tem, não dá para confiar, cara, não dá para confiar. Kaká afobado, muitos momentos ali forçou um passe que era fácil. Muito erro de passe, muito erro de posicionamento, bate-cabeça toda hora. Então é desastrosa de verdade a nossa zaga. Angileri, para mim, fez uma partida ok. Teve alguns erros também, alguns erros infantis, alguns erros de passe. Teve um lance lá que ele foi recuar uma bola, o André Ramalho acabou colocando a bola para escanteio. Isso foi um lance ridículo, um lance que retrata muito o jogo, mas analisando a partida inteira, fez uma partida ok, cara. Não prejudicou de fato em nada. Teve esse lance sim, mas não foi algo que resultou em gol do adversário ou algo do tipo. Então, querendo ou não, acabou não prejudicando. Não agregou em nada também. Não criou nenhuma situação de perigo. Então vai ficar aqui no ok. Ranieri, outro que também tá muito mal. Mas o Ranieri é uma coisa que eu já citei em outro vídeo. Cara, eu não entendo o que o Dorival tá esperando do Ranieri. Porque hoje, novamente, tava jogando numa posição, tava exigindo dele algo que ele não sabe fazer, cara. O Ranieri não sabe fazer o que ele foi designado a fazer. Ranieri só tem uma função que eu acho que ele faz muito bem. Para mim, Ranieri tem que ser titular hoje, mas ele é um destruidor de jogadas. Ele tá lá para fazer o jogo sujo e só isso. Para mim, o Ranieri vivia plantado ali no meio da zaga, talvez até como se fosse um terceiro zagueiro, porque é ali que ele tem que estar e ele faz aquela função, ó, perfeitamente. Além daquilo, Ranieri não é bom passador, não tem uma condição de bola boa, não tem uma visão de jogo boa, então eu não sei o que o Dorival tá esperando do Ranieri. Eu realmente não sei. Pela formação que ele colocou no jogo e até pelas movimentações que o Ranieri fazia, dava para perceber que exigia um pouco mais, exigia talvez um pouco mais de armação, um passe um pouquinho melhor, que talvez, não sou muito defensor do Maicon, mas talvez era para o Maicon ter começado o jogo desde o início como titular, pela formação. Não estou dizendo que o Maicon tem que ser titular, ou que era o jogo para o Maicon ser titular, mas se colocou aquela formação, não era para o Ranieri estar ali. Não tinha necessidade do Ranieri estar ali. Ele não ia conseguir exercer aquela função.
E dito e feito. Dito e feito. Quando o Ranieri precisou marcar no jogo de hoje, perfeito. Agora, quando exige um pouco mais do Ranieri, quando exige a criação de alguma jogada, não vai funcionar, cara. Por isso, Ranieri é muito mal, mas novamente, talvez injustiçado, porque tá fazendo algo que ele não sabe fazer. Martinez, outro que fez uma partida ok. Uma partida ok. Opa. Uma partida ok, eu não tenho tantos pontos para ressaltar dele, mas é um cara muito brigador, é um cara que disputa muitas bolas, é um cara que eu já elogiei isso aqui, tem uma boa chegada, não tem muita qualidade com os pés, assim como o Ranieri, mas é um pouquinho melhor, é um pouquinho melhor. A sua chegada no fundo é algo que me agrada, não tenho muitos pontos assim para destacar, por isso não coloco ele nem no jogou bem, nem no jogou mal, porque para mim foi ok. O que ele foi designado a fazer, fez muito bem, não prejudicou, mas também não agregou para que fosse um resultado melhor. Teve uma oportunidade ali no primeiro tempo onde ele desperdiçou, né? Dava para ter caprichado mais, mas de maneira geral, partida ok do Martinez. Breno Bidon achei que jogou bem. Achei que jogou bem. É um menino que já vinha falando, né? Dá para ver que é diferente. Tem um passe, tem uma visão de jogo excelente. Eu só não tô gostando. Aproveita aqui para falar de maneira geral, né? Talvez não tô gostando da forma como o Dorival vem escalando os jogadores. É meio confuso, que hoje jogou Martinez, começou com Martinez e Ranieri, ali como se fossem dois volantes, um do lado do outro, o Bidon aberto pela esquerda, Carrilho aberto pela direita, então assim, não tô entendendo muito bem o que o Dorival tá querendo fazer com o time do Corinthians. Não sei o que ele tá enxergando das características dos jogadores, mas não é a posição do Bidon ali. Talvez se ele jogasse um pouquinho mais pro meio, Carrilho também um pouquinho mais pro meio, talvez essa falta de um camisa 10 por a gente não ter jogado com camisa 10, né? Camisa 10 eu digo de função ali no meio de campo, talvez Carrilho naquela função, ali um pouquinho atrás dos atacantes, é algo que talvez faria mais sentido. A escalação que ele fez hoje não fez muito sentido, mas analisando individualmente a partida do Bidon foi uma partida boa. As poucas oportunidades que a gente criou, que a gente não criou nada assim de muito perigo, como eu disse, no primeiro tempo a gente não deu um chute no gol, mas na construção ali das jogadas, o Bidon era o cara assim que mais tinha participação. Assim como Carrilho. Assim como Carrilho. Os dois jogadores que estavam jogando mais aberto. Segundo tempo não foi uma partida boa do Carrilho. Tava um pouco sumido. Mas como a gente tomou o gol muito cedo, o time também ficou desesperado. A bola não chegou com tanta qualidade mais no pé dele. Então avaliando mais o primeiro tempo ali, porque se a gente for analisar os dois tempos, a gente vai acabar colocando ou todo mundo no regular ou todo mundo no muito mal. Então, analisando ali o primeiro tempo e o segundo que não dá para avaliar muito, mas de maneira geral, assim, colocando na balança, eu acho que o Carrilho jogou bem. Romero, muito sumido no jogo, cara. Eu falava aqui que o Romero tinha que jogar, assim como talvez ele tenha jogado hoje, mais próximo do gol. Talvez o Dorival tentou no jogo de hoje fazer o que ele faz com o Yuri e com o Memphis, né? Que é jogando um ao lado do outro. Que para mim é a forma ideal. Se o Romero jogar, para mim ele tem que jogar ali, porque para mim na ponta ele não rende. Mas no jogo de hoje também tava sumido, sabe? Tipo, talvez por conta de que a bola não chegou, porque para mim o Romero é mais um finalizador, um jogador ali que tem que estar na área. A bola sobrou, a bola chegou nele, ele sabe fazer o gol. Mas como não chegou,
Pra mim, eu mal vi o Homer tocar na bola. Então, assim, por isso coloco ele aqui no muito mal. Memphis também, outro que muito sumido no jogo. Ali no primeiro tempo até tentou fazer uma coisinha ou outra, mas de modo geral, sumidaço no jogo. Agora esse cara aqui eu vou ter que falar, rapaziada. Fazia muito, mas muito tempo que eu não me irritava com o jogador. De irritação mesmo, porque, mano, a bola vai no pé do Thales Magno, ele não consegue fazer absolutamente nada. Nada. Parece que ele sempre que domina, eu já falei isso aqui, parece que ele tá jogando no campo com chuteira de futsal. Ou parece que, sei lá, ele tá jogando futebol de sabão, porque, mano, ele só escorrega, ele tenta dar um drible, não consegue, ele tenta dominar, não consegue, tudo que o cara tenta não dá certo, mano. Não dá certo, ele não consegue fazer nada. É absolutamente nada, rapaziada. Ele só erra. É só erro atrás de erro. E começou o segundo tempo, porque não é de hoje. Não é de hoje que ele vem tendo essas más atuações. Já é de um tempo, já é de um tempo já. A última vez que a gente viu o Thales Magno ter uma boa atuação foi no Campeonato Paulista, cara. E ali no começo. Porque depois disso, é um cara que empolgou, é um cara que eu achei que seria muito útil, mas nem isso vem sendo. Nem isso vem sendo. Tipo, não vem sendo nenhuma boa opção para segundo tempo. E a gente iniciou o segundo tempo colocando logo ele no começo. Então, assim, parece que a entrada dele também faz o time todo jogar mal, sabe? Eu tenho essa impressão. Parece que o jeito do time jogar fica diferente. Eu não sei nem explicar, cara. Mas pra mim, Thales Magno vem me irritando num nível absurdo, cara. Absurdo. Garro. Garro eu vou colocar ele no regular. Porque assim, tá voltando de lesão hoje, é difícil também avaliar um cara desse tipo. Tava sem ritmo de jogo, né? Me surpreendeu até o tempo que ele entrou no jogo. Achei que entrou cedo, quase fez um golaço. É um cara que você vê que muda um pouco o jogo, muda um pouco a cara do jogo, que tem um diferencial ali, que a gente sabe que se tiver em alto nível vai ajudar demais. Mas no jogo de hoje, assim, não acho que jogou mal, porque eu acho que entrou e tentou fazer algo diferente ali no jogo, mas também não. Talvez se tivesse na melhor forma, com certeza ajudaria bastante, mas hoje também, por esse tempo que ele ficou sem jogar, também não deu para fazer nada diferente. Mas tentou, deu para ver que ele entrou buscando ajudar. Como eu disse, quase fez um golaço, sofreu um pênalti. Não quero falar de arbitragem aqui, mas foi pênalti sim. Então deu para ver que ele entrou e entrou para ajudar. Mateuzinho, não sei como avaliar. Não sei como avaliar. Não acho que jogou mal, mas também não jogou bem. Vou ficar aqui no meio termo também, porque sim, entrou ali, não prejudicou, mas também talvez tenha entrado, acredito eu, para dar mais essa profundidade que Félix Torres não oferecia, né? Mas nem isso conseguiu fazer. Então vai ficar aqui no regular. Igor Coronado, outro que me irrita, cara. Outro que me irrita. Muito mal, muito mal. É a dupla. A dupla que muitas vezes entrava até junto, para me irritar ainda mais. Porque, cara, é uma sequência de passos errados. Tenta forçar muito. Tenta forçar, tipo assim, coisas absurdas, cara, que é só fazer o simples, sabe? Dá pra ver que é um cara que tem qualidade, dá pra ver que é um cara que tem potencial pra ajudar, mas não, não faz nada, cara, não faz nada, tipo assim, e, e vive errando, passe besta também, passe que
que poderia que poderia ser uma criação de uma jogada um pouco melhor, sabe? Mas já disse isso aqui, pelo salário que ele ganha, pela expectativa que foi criada, é um cara que a gente precisa contar, ele precisa ser um reserva imediato. Numa partida como a de hoje, a gente não poderia ter um cara como o Igor Coronado, pelo nome que ele tem, no banco. Não sei a opinião de vocês, mas pra mim é isso. E quando ele entrasse, pelo menos fazer o diferencial. Mas nada que passa pelos pés do Igor Coronado eu vejo como uma coisa boa. Eu só vejo ele errando passe, forçando jogada. E é isso, é uma sequência disso. E hoje não foi diferente. O Maicon também entrou muito no finalzinho do jogo ali. Vou colocar aqui no tava em campo. Uma partida regular, não prejudicou, mas também não agregou. Talvez devesse ter entrado no começo do jogo, porque, como eu disse, acredito que o Ranieri foi colocado numa função que ele não sabe fazer. Eu escalaria o time, talvez os 11 que entraram talvez seja coerente, mas talvez com funções diferentes. Talvez teria dado mais certo, né? Mas é isso, rapaziada. É dessa forma como eu avalio. É isso, eu não sei nem mais o que falar. Não tenho muito o que falar sobre a partida de hoje. Simplesmente estamos eliminados do Sul-Americana. Daqui a pouco tem a parada aí para o Super Mundial. Espero que a gente tenha contratações. Hoje a gente tem um time titular, que se a gente tiver esses 11 em campo, levando em consideração aí a Copa do Brasil, acho que dá para a gente disputar, talvez chegar um pouquinho mais longe. Não sei se brigar por títulos, mas talvez, ao meu ver, tem que ser a prioridade, e no brasileiro a gente tentar buscar aí jogo a jogo, conquistar as vitórias, ganhar os nossos jogos que tem em casa, não ficar perdendo ponto besta, para tentar pelo menos brigar ali por uma pré-Libertadores, talvez, e o foco em chegar longe ser a Copa do Brasil. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Comenta aí embaixo se vocês concordam comigo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e me seguir lá em todas as redes sociais, que tem vídeo todo dia e vídeos muito legais, tá bom? Tamo junto. Vai, Corinthians!